que nos envolve como criação de Deus. O texto começa com a apresentação de Paulo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês graça e paz da parte do nosso Pai, do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, e ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nós fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que em nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito da promessa, o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez. Eu quero te convidar a colocar seu coração diante desse que faz todas as coisas para o louvor da sua glória. Esse que predestina, esse que cumpre o tempo eterno, o tempo ideal, o tempo perfeito. Esse que sabe todas as coisas antes delas acontecerem. Esse que sabia que você estaria aqui pela manhã por algum motivo. Coloca seu coração diante dele. Eu não posso abençoar a sua vida. Não trouxe bênçãos para partilhar com você, espirituais, porque eu não tenho esse poder. Mas existe um que tem. E eu sou só o mensageiro dele. E eu espero que não eu, mas que ele possa alcançar seu coração e a sua mente essa manhã. Pai, mais uma vez nós estamos aqui para te louvar, para te agradecer por essa oportunidade. A oportunidade da comunhão, essas emoções tão gostosas que nós estamos vivenciando esse final de semana, os presentes que o Senhor tem nos dado, e parte deles, ó Deus, é estar com o teu povo aqui essa manhã. Eu te agradeço pelo privilégio, Deus, de ser um portador da tua palavra. Mas isso não me significa nada, Senhor, a não ser a responsabilidade de, Senhor, compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu peço, Senhor, que além de tudo que eu tenho recebido de Ti, além do meu conhecimento, da minha teologia, além das ilustrações, que o Teu Espírito, que é de fato poderoso, que essa palavra, Senhor, que pode penetrar a alma e o interior do homem, essa palavra que pode transformar mentes, essa manhã ela seja poderosa no nosso meio. E que as nossas vidas sejam hoje um pouco mais conformadas à imagem do Cristo, o Teu Filho Santo. E é no nome dEle, Pai, que eu te peço essas coisas, para o louvor da Tua glória. Amém. Queridos, quando a gente pensa em espiritualidade, a gente pensa em igreja evangélica no Brasil dos nossos dias, existe hoje uma expectativa que é meio padrão no cristianismo brasileiro, né? A maioria das pessoas hoje, quando elas pensam em Deus, quando elas pensam em igreja, quando elas pensam em religião, elas estão em busca de prosperidade, é ou não é? Quantas vezes você ouve pessoas dizendo, olha, eu desejo que Deus faça a minha vida prosperar. Eu quero viver prosperidade. Olha, eu estou indo na igreja porque eu quero que Deus me faça próspero.
esse é um dos anseios das pessoas. E quando a gente pensa em prosperidade, eu não estou falando só da questão financeira, porque para muita gente, prosperidade é a questão financeira. Mas existem outras prosperidades que nós cristãos buscamos em Deus, quando nós pensamos na nossa relação com Ele. E principalmente quando nós atrelamos a nossa relação com Deus, a palavra bênção. Quando a gente pensa que Deus tem que nos abençoar com alguma coisa, a nossa mente pensa em algumas prosperidades materiais que fazem parte do nosso mundo terreno. A proteção contra o mal é uma delas, né? Eu me sinto abençoado quando Deus protege a minha vida, o meu corpo, me protege de alguma coisa que possa me afetar fisicamente ou até espiritualmente. Eu quero estar protegido dos males que cercam a vivência da humanidade. Eu quero sair da minha casa e garantir que eu vou fazer todo o trajeto e um carro não vai me atropelar na rua, uma bala perdida não vai me alcançar, uma pessoa má não vai me ferir. E quando isso acontece, eu agradeço a Deus porque Deus me abençoou. Olha, Deus me abençoou. A gente vem na igreja e dá testemunho. Olha o livramento que Deus me deu, que bênção. A obtenção de riquezas é mais uma delas. E o sucesso dos projetos da vida. Quando a gente pensa em bênção, a gente pensa em ter sucesso. Olha, eu sou bem sucedido no meu trabalho. Olha, eu sou um pai bem sucedido, uma mãe bem sucedida, um filho bem sucedido. Olha, eu tenho sucesso nos meus estudos, os meus cursos, A gente pensa nessas três coisas. Olha, eu sou abençoado. Se Deus está me livrando do mal, se Deus está me dando condições financeiras de viver uma vida confortável, e se eu estou obtendo sucesso nas coisas que eu faço. A palavra prosperidade significa isso para você? Sim ou não? A palavra prosperidade também significa isso. Mas a palavra prosperidade significa muito mais que isso. Mas ser abençoado, segundo Paulo, vai muito além de ter sucesso, de ter dinheiro e de ter proteção. Quando nós pensamos em celebrar a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá, a gente vai se alegrar nele, a gente vai cantar canções, a gente vai fazer orações para se alegrar por essa proteção. A gente vai se alegrar em Deus pelo sustento que Ele nos dá. A gente vai se alegrar em Deus pelas conquistas que Ele nos permitiu alcançar, que apontam um sucesso da nossa jornada. Porque a nossa mente, ela pensa o tempo todo nesse mundo. A gente está sempre pensando em coisas que têm a ver com o ser humano, com coisas que têm a ver com a gente mesmo, com as nossas necessidades, a nossa realidade, aquilo que a gente tem aqui, aquilo que nos estabelece como prósperos nessa vida, nesse tempo de 80, 70, 50, 100 anos que nós vamos viver nessa terra. Mas quando a gente olha para as Escrituras, quando a gente olha para o Paulo, quando a gente olha para Jesus, tanto Paulo quanto Cristo, eles nos convidam a lançar o nosso coração e a nossa esperança, não nas coisas que são dessa vida, não nas coisas que são desse mundo, mas nas coisas que são do Pai, mas nas coisas que são do alto, mas naquilo que é para a eternidade e da eternidade. O apelo do Evangelho é: se alegrem naquilo que o dinheiro, que a fama, que o poder, eles não podem resolver. Se alegrem naquelas coisas que só podem ser resolvidas em Cristo Jesus. E se existe uma alegria que é real, Cristo deve ser o centro desta alegria. Se existe uma alegria que se mantém firme diante das crises, Cristo deve ser o centro disso. O que te faz continuar feliz diante de uma doença, diante do desemprego, quando o projeto da sua vida dá errado, e até mesmo diante da perda de alguém que a gente ama, essa esperança não tem base nas coisas desse mundo. Ela não encontra afago, consolo em coisas da natureza humana. Elas não encontram respostas na nossa ciência. Mas elas encontram na graça que vem do Pai. Elas encontram nas poderosas mãos do nosso Deus. Elas se encontram no trono do poder e da misericórdia de Deus.
elas se encontram na mente soberana e bondosa do Pai. Nesse Deus, nós somos supridos realmente em todas as coisas. E nessa carta de Efésios, então, o Paulo, ele nos ensina essa lição preciosa de diversas formas. Nesse capítulo 1, ele começa esse hino agradecendo pela obra da Trindade. Obrigado porque o Pai, na sua bondade, tinha um projeto para a criação. E o Pai usou o Filho para uma parte desse projeto. E ele envia o Espírito para outra parte desse projeto. E no Deus Trino, todo esse projeto é completado. Quando eu leio esse primeiro capítulo de Efésios, eu me lembro de alguns outros textos bíblicos, de algumas personagens das Escrituras que descobriram bênçãos do Senhor diferentes das bênçãos materiais e que tiveram esse mesmo sentimento de Paulo, de colocar isso para fora através de canções. Quando o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho, o livro de Êxodo vai nos contar que a Miriam começa a cantar e dançar na presença de Deus. E a Miriam começa a exaltar a Deus. E a Miriam começa a falar: olha, não existe Deus como o Senhor. Nós nunca vivenciamos, nós nunca experimentamos uma presença tão poderosa, tão fantástica, como a presença desse Deus. Esse Deus que abre o mar e faz os inimigos sucumbirem. Esse Deus que resgata o seu povo da escravidão. Esse Deus que dá promessas novas. E a Miriam começa a cantar e ela começa a dançar. E o texto fala que de repente todos os hebreus estão contagiados por aquele movimento de adoração que nasce espontâneo de alguém que tinha vivido uma experiência fantástica com Deus, que tinha se sentido plenamente abençoada. O hino de Isabel e de Maria, quando elas são incluídas no projeto do nascimento de Jesus. O texto fala que tanto Isabel quanto Maria, quando elas recebem a notícia do anjo, de que elas vão participar desse momento tão sublime da humanidade, elas cantam, elas adoram, elas começam a louvar a Deus espontaneamente. E elas agradecem a Deus, porque Deus as considerou instrumentos de algo tão fantástico e tão bom. Essas canções, elas narram uma grande experiência com Deus, com o seu infinito poder. Eu vejo isso todas as vezes que eu leio o livro de Salmos. Eu encontro esse tipo de manifestação espontânea e bela nos cânticos que o Davi, deliberadamente, fazia, devotado a esse Deus com quem ele caminhava no dia a dia. Nós somos convidados a celebrar as bênçãos materiais, sim, mas nesse texto, nesse hino de Paulo, nós somos convidados a celebrar, para além das bênçãos materiais, nós somos convidados para celebrar as bênçãos espirituais de Deus, reveladas no Cristo. No versículo 3 do capítulo 1, o Paulo vai dizer isso: Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo está falando com a gente: olha, antes de Jesus, vocês podiam até ter uma expectativa só humana. Antes de Jesus, vocês podiam até ficar pensando só em sucesso profissional, em dinheiro e em proteção. Mas veio um plano up da parte do Pai. Em Cristo Jesus, Ele abriu uma comporta que dá a vocês um acesso muito maior do que tudo isso. Cristo deu a vocês o acesso a bênçãos que vocês não estavam acostumados a lidar com elas. A bênçãos que vocês não estavam acostumados a calcular. Há bênçãos que trazem consigo também responsabilidades. Há bênçãos que mudam a dimensão da ideia de vocês, do relacionamento de vocês com Deus. O Deus Pai, Ele é digno de gratidão e louvor por repartir conosco bênçãos espirituais e não somente as bênçãos materiais. Às vezes as nossas orações, elas focam
somente na gratidão pelas coisas materiais, não é verdade? Se você é um humano igual a mim, de vez em quando você faz uma oração de 5, 10 minutos, e tudo que você fala naquela oração é sobre essas coisas. Olha, Deus protege minha casa, protege minha família, me abençoa no emprego, me abençoa saúde, Deus cura. Não é assim? As nossas orações não são assim? Nós aprendemos a agradecer e a louvar a Deus só pelas bênçãos materiais. Muitas das vezes as nossas músicas falam sobre bênçãos materiais. Os nossos testemunhos são sobre as coisas materiais. A nossa evangelização, e aí é um ponto que me pega. Muitas das vezes as nossas evangelizações são um convite para a prosperidade material. A gente chama o cara que está lá fora no mundo, vivendo uma vida destruída, e tem consequências por causa de todos aqueles pecados que ele está cometendo, e a gente olha para aquela pessoa e a gente fala, olha, vai lá para a igreja comigo. Você precisa ver o que Deus fez com a minha história. Olha, eu era desempregado, arrumei um emprego. Olha, eu estava com a doença X, Deus curou. Eu era um quebrado, e agora eu consigo sustentar bem a minha família. E a gente vai falando das bênçãos materiais para a pessoa, tentando convencer ela que ela precisa de Deus, porque Deus é esse Deus que nos abençoa com as coisas materiais. Mas há muito mais que isso. Muitas das vezes a gente até começa pela salvação. Você até começa falando para o incrédulo, para o ímpio, olha, Jesus quer fazer uma obra de salvação na sua vida. Olha, Jesus quer te livrar do inferno. Ele quer te dar salvação eterna. A gente começa por esse caminho. Mas depois a gente continua só baseando nas materiais. A gente continua projetando isso para o sucesso financeiro, para o sucesso dos projetos. A gente precisa aprender com Jesus, como Jesus fez com a mulher samaritana lá no poço. A gente pode até começar falando de coisa material, pode começar falando de água, de jarro, não tem problema. Mas o cerne precisa ser levar essa pessoa a uma experiência com o poder de Deus, a uma experiência com o Deus Todo-Poderoso. Há uma experiência que marca e transforma a vida, mas que também transforma a caminhada, que transforma a jornada. Como a conversa de Jesus nas bodas de Caná, com a Maria. Jesus está lá no casamento. A Maria chega para Jesus, tem um problema no casamento, o vinho acaba. E a Maria chega para Jesus e fala, Jesus, você precisa fazer alguma coisa. A Maria é igual a gente. Ela está pensando no problema material do casamento, o conflito da família, suas emoções. E ela leva isso para Jesus. Você tem que fazer alguma coisa. Jesus olha para Maria e ele responde uma coisa muito forte. Ele fala, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Jesus está dizendo para Maria, Maria, eu não vim aqui para resolver esses problemas. Essa não é a minha vocação, essa não é a minha jornada, esse não é o meu propósito, Maria. Eu posso fazer isso, mas o foco, Maria, não pode ser esse. Você não pode me apresentar para os seus amigos, só para prometer para eles que eu vou resolver os problemas materiais deles. E você não pode, Maria, sendo minha mãe, me manipular para que eu seja um realizador de necessidades materiais. Eu tenho um propósito muito maior. E Maria, um dia você vai entender. E quando você entender, talvez você nunca mais me apresente para as pessoas como o gênio da lâmpada. Você vai começar a me apresentar para elas como o Salvador da humanidade, como Deus eterno, como o Príncipe da Paz. Jesus está dizendo isso claramente. Olha, eu não quero que as pessoas sejam atraídas só pelo material. Ele diz isso quando ele faz a primeira multiplicação dos pães. O povo se alimenta, se sacia e chega na segunda multiplicação dos pães, ele fala a mesma coisa. Ele fala, olha, vocês estão me buscando só pelo pão de fermento e farinha. Mas eu sou o pão da vida. Era esse pão que vocês precisavam desejar, mas vocês ainda não enxergaram isso. E sabe o que é pior? Vocês estão satisfeitos em receber só o pão de farinha e fermento. Para você estar tranquilo, ficar dando só pão de farinha e fermento para vocês. Se a gente andar
viver mais 50 anos se reunindo nessa montanha, e em 50 anos eu multiplicar pães e peixes, está tudo certo para vocês. Vocês não precisam trabalhar, não precisam fazer mais nada. Estão sendo abençoados com a palavra que acolhe a vida de vocês, e estão recebendo o alimento. Olha que bênção. Mas Jesus disse, não é para isso que é o Evangelho. O Evangelho é muito mais do que isso. Deus é muito mais do que isso. Jesus diz isso para Maria e José quando ele está perdido no templo. E essa também é uma parte que me choca muito em Lucas. Ele está com 13 anos conversando lá com os escribas, e Maria encontra ele, e José encontra, e eles estão preocupados, eles estão atordoados como qualquer pai ficaria. E o Jesus sereno, tranquilo, ele olha para o José e para Maria e fala com eles, olha, por que vocês estão preocupados? Eu estava cuidando dos interesses do meu pai. Eu estava cuidando dos interesses do meu pai. Isso se repete no texto da mulher samaritana, quando os discípulos saem para comprar comida. Não sei se você já reparou nessa parte do texto, mas Jesus fica parado com a mulher samaritana sozinho, porque os discípulos saíram para comprar comida. Eles estavam andando um tempo já sem comer, com fome, e os discípulos vão resolver o problema material. E quando eles voltam, Jesus tinha acabado de evangelizar a mulher, e os discípulos falam para Jesus, Jesus, vamos comer? A comida chegou, Jesus. Você já cantou isso, mas talvez você nunca tenha entendido a profundidade. Jesus responde para os discípulos, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Essa é a minha comida, é isso que me alimenta, é isso que faz a minha alma se sentir viva. Esse é o meu propósito maior. Jesus nos convida então a celebrar outras coisas que estão para além do material. No capítulo 1 de Efésios, por exemplo, ele nos convida a celebrar a eleição. No versículo 4 ele vai dizer, olha, Deus te predestinou para a salvação antes da fundação do mundo. Antes que essa geração existisse, essas cadeiras, essa igreja, toda essa realidade. Você que agora está sentado aqui, que é salvo, já estava no projeto de Deus. Ele já sabia que isso ia acontecer. E sabe, você não faz noção de como Deus trabalhou para que você chegasse nesse lugar. E muitas das vezes a gente vive a nossa vida triste com Deus, porque Ele não deu o emprego dos sonhos. Insatisfeitos com Deus, porque Ele não curou aquela doença. Reclamando porque alguma coisa que nós planejamos para a nossa vida de material não aconteceu. Mas a gente se esquece que não era nem para a gente estar aqui. Olha, se dependesse de você, você não estaria. Você não conseguiria se conectar a Deus sozinho, se Ele não tivesse feito um esforço tremendo para te colocar nesse lugar. E Ele fez. E Ele fez isso antes que você existisse. Na sua soberania, no seu conhecimento onisciente, no seu eterno poder. Ele foi preparando todas as coisas para que elas nos levassem a este lugar. Existe uma promessa linda lá em Romanos capítulo 8 que diz que todas as coisas concorrem e foram chamados segundo o seu propósito. Esse versículo está dizendo que uma pessoa que entendeu a vocação do amor de Deus, ela nunca mais vai perder isso. Porque uma vez que nós aceitamos o chamado do amor de Deus, uma vez que nós correspondemos a esse chamado e a gente recebe o selo desse Espírito, nem que você lute contra isso, Deus vai cercar você. E Ele vai te cercar para que todas as coisas à sua volta te tragam de volta para esse propósito primeiro. Isso é fantástico demais. Quantas vezes você já orou para agradecer a Deus por isso? Qual foi a última vez que você se colocou de joelho e falou, Deus, obrigado, porque antes da fundação do mundo, quando eu estava lá fora no mundo lutando contra o Senhor,
quando eu estava amando mais o pecado que a vida, quando eu estava fazendo coisas que me destruíam, o Senhor estava fazendo um projeto para me trazer para esse amor, para eu experimentar coisas que eu não fazia noção que eram possíveis. Daí saiu uma boa canção de louvor. Daí saiu uma oração fervorosa e poderosa. Ele nos conhece pelo nome. Ele conhece o nosso DNA. Ele conhece a nossa história. Como disse Davi, todos os nossos dias já estão escritos diante dele. Não é uma escolha baseada em mérito humano. Não é uma escolha baseada em obras. Não é uma escolha baseada numa simpatia celestial. Olha, eu achei que esse aqui, ele é um pouquinho mais bonzinho. Olha, esse aqui é mais bonitinho, vou escolher ele. Não tem a ver com isso. Não tem nada que eu e você possamos fazer para nos colocarmos nesse lugar de salvação. Deus amou a sua criação. E Ele preparou uma eterna salvação para todos os que Ele amou. E Ele cercou cada um de nós. E Ele foi nos levando a esse lugar, até que os nossos olhos se abrissem, e a gente falasse, nossa, esse era realmente o lugar que eu sempre quis estar. É uma decisão livre e graciosa de Deus. É como um pai, uma mãe, que entram dentro de um orfanato, cheio de crianças para adoção. Eles não sabem nada sobre aquelas crianças. Eles de repente, eles olham para uma e eles se encantam por ela. Eles falam, olha, eu quero adotar essa, eu vou levar para casa. Vai ter o meu nome, vai morar na minha residência, vai ser mantido e sustentado por mim o resto da sua vida. Foi isso que Deus fez comigo e com você. Ele nos achou no orfanato do diabo. Ele nos tirou de lá, sem que a gente nem soubesse que Ele existia direito. E nos repartiu o seu reino. Essa eleição, ela tem uma finalidade. A finalidade da eleição, Ele deixou claro para a gente. O propósito da eleição, Ele deixou claro para a gente. É sermos santos e irrepreensíveis, adotados como participantes do seu reino. Versículo 4 e 5 desse texto. Ele nos repartiu todas as coisas, não nos negou nada. A partir do momento que nós dissemos sim para o amor dele. Ele nos deu uma base, Ele não deixou ponta solta. Você não precisa ter dúvida sobre a sua salvação. Você não precisa ter medo de falhar, de dar errado esse negócio, porque Ele deixou uma base. Ele falou, olha, Cristo é a base. O meu filho é a garantia, pode ficar tranquilo. Mergulha no sacrifício de Jesus e está tudo certo. Você não precisa temer mais. Aí o Romanos 8 vai dizer, nem a morte, nem a altura, nem os anjos, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas o capítulo 8 de Romanos começa te dando essa certeza. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele deixou tudo amarradinho para a gente. Falou, fica tranquilo, está seguro, está com o Pai. Só vem comigo. A gente precisa agradecer a Deus por isso. A gente precisa aprender a louvá-lo por causa dessa grande soberania. A gente precisa aprender a celebrar o amor de Deus, como Paulo vai descrever no versículo 5 e no versículo 6 desse primeiro capítulo. Olha, Deus nos amou com um amor eterno. Deus nos amou com um amor que é imensurável. Um amor que a gente jamais vai conseguir medir. Um amor que a gente jamais vai conseguir merecer. Mas muitas das vezes a gente questiona. Às vezes a nossa ideia de amor, ela está limitada só a essas recompensas humanas. E muitas das vezes a gente não se sente amado porque a gente se esquece de todos os cuidados espirituais que Deus nos garante. A gente se esquece dessa predestinação para a salvação.
A gente se esquece do custo da nossa salvação. A gente se esquece da vida de Jesus que foi entregue naquela cruz. A gente se esquece da paciência que Deus tem com a gente. Mesmo depois de salvos. Mesmo depois de receber todos esses benefícios. Cada vez que a gente peca. O Everton, meu amigo, está aqui hoje. E ele está com o Augusto, o filho dele. O Augusto, eu vi nascer. E a gente ama muito o Augusto. E o Augusto está começando aquela fase de fazer aquelas perguntas complexas sobre a Bíblia. E aí ele perguntou para o Everton: Everton, pai, se Deus sabia do pecado, da possibilidade do Adão e Eva pecarem, por que ele colocou aquela árvore lá no jardim, pai? Por que Deus facilitou o negócio? E o Everton está lá queimando os neurônios para tentar explicar isso para uma criança. Mas que fantástico. Que curiosidade deliciosa. O Everton falou pro Augusto: você gosta de entristecer o papai? Você gosta que o papai fique triste com você? Você gosta de desobedecer? Não, papai. Eu gosto é de abraço. Eu gosto é de sorriso. Eu gosto é de elogio. Deus é assim com a gente. Ele colocou a árvore porque o amor é uma escolha. Não é uma obrigação, não é uma imposição. E todas as vezes que a gente entende isso, que a gente quer retribuir a Ele, com a nossa obediência, com a nossa fidelidade, com a nossa consagração, com a nossa participação na obra do reino, a gente está devolvendo isso para Ele. Mas Ele fez isso antes. Mas quando você não participa da obra do reino, mas quando você não quer cantar louvores, mas quando você não senta diante das Escrituras, mas quando você faz escolhas erradas e difíceis, Ele continua no mesmo lugar. Quando Ele vê que, mesmo com todo o amor que Ele te deu, você está com dificuldade de voltar, você se escondeu atrás da sua árvore, Ele vai atrás de você e te traz de volta. E aí, lá em Romanos, Paulo fala que o Espírito que Ele nos deu é o Espírito que nos faz clamar: Abba, Pai. Ele envia esse Espírito. Esse Espírito vai lá e mexe com o nosso coração e nos faz nos sentir filhos de novo, mesmo depois dos nossos pecados. Mas eu não sei se você já parou para pensar nisso. Assim como um pai que é mais maduro que o filho, que já aprendeu mais, que só quer proteger o filho, gostaria que o seu filho nunca errasse com ele, nunca desobedecesse. Assim como um pai que sofre todas as vezes que o seu filho faz uma coisa que traz uma consequência prejudicial para o filho, porque ele ama o filho. Deus sofre com cada um dos seus pecados. Não passa batido para Ele. Deus é santo. Deus nunca pecou. O pecado é ofensivo para Deus. Mas a gente ainda faz. E Ele ainda nos perdoa. Ele pacientemente nos traz de volta. Ele pacientemente nos restaura. Ele pacientemente dá continuidade à nossa vida, nos fazendo nos sentir amados outra vez. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus por causa dessa bênção? Qual foi a última vez que você se sentiu abençoado por Deus porque Ele perdoou o seu pecado e restaurou a sua vida? Porque Ele te livrou de toda a injustiça quando você confessou. Quando Ele te buscou quando você estava envergonhado, nem queria confessar. Quando você estava resistente, Ele quebrou seu coração. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que dessa experiência saiu um louvor, saiu uma música, saiu uma oração? Paulo nos convida a celebrar a revelação do propósito do Pai. Versículos 9 a 12, ele fala: olha, esse Deus que fez essa obra maravilhosa, Ele a revelou através de Jesus, seu Filho. Para que vocês não ficassem perdidos, para que nós não ficássemos perdidos. Ele foi revelando todas as coisas, Ele nos deu uma revelação completa, deixou aí diante de nós, todo dia,
Todo dia você abre essa Bíblia, você lê e é uma revelação nova de Deus. Mas às vezes Ele revela através de pessoas, às vezes Ele revela através do Espírito, às vezes Ele revela através de uma música no louvor da igreja, e Ele revela de diversas outras formas. Às vezes o nosso coração está perdido, Deus revela algo e a gente encontra a direção de novo e vai. Qual foi a última vez que você celebrou pelas revelações de Deus partilhadas com você? Isso é bênção de Deus, é Deus abençoando a sua vida. Finalmente, Ele nos convida, no versículo 13 e 14, a celebrar pelo Espírito Santo. Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa, a garantia, o penhor da nossa salvação. O Davi um dia cometeu um pecado muito feio. O Davi tentou viver um tempo com esse pecado na vida dele. Ele virou as costas para Deus. Ele tentou resolver isso de maneira humana. Ele ficou triste porque Deus tirou o filho dele por causa desse pecado. Mas Deus foi insistindo com o Davi. E um dia o Davi não se aguenta mais. E o Davi decide rasgar o coração diante desse Deus. E desse momento de Davi com Deus, nasce o Salmo 51. E no Salmo 51 tem duas coisas que me chamam a atenção. O Davi diz para Deus: não me tire o teu espírito. Pode tirar tudo, Deus. Contra ti somente pequei. Eu sou realmente culpado. Pode me punir, pode me disciplinar. Eu tenho culpa no cartório. Eu reconheço diante do Senhor. E nem que eu não quisesse, eu sei que os teus olhos já viram. Pode fazer o que o Senhor quiser. Só não faça duas coisas. Não me tire o seu espírito. E não me tire a alegria da salvação. Olha, Deus, a minha vida vai acabar se eu perder essas duas coisas. Se eu perder a tua presença, ou se eu perder a segurança de que eu vou passar a eternidade com o Senhor, a minha vida perde o sentido. Pode tirar o reino, tira o trono, tira o palácio, tira os servos, tira os benefícios, mas não tira a tua presença, nem a alegria da tua salvação. Muitas das vezes a gente está reclamando com Deus sobre tantas coisas. Muitas das vezes a gente está fazendo o contrário. Olha, Deus pode tirar o espírito, que Ele fica me cobrando. Olha, Deus, tira o culto, tira a Bíblia, tira a oração, tira a igreja, Deus. Mas não tira o salário. Não tira a prosperidade no casamento. Não tira a obediência do meu filho, Deus. As nossas orações precisavam ser o contrário. O nosso coração precisa focar mais naquilo que é do Pai. Buscai primeiro e a sua e as outras coisas. Fica tranquilo que Deus já estava cuidando antes de você pedir. Ele já estava muito mais preocupado com você do que você mesmo. E Ele já sabe muito mais do que você precisa, de fato. Feche seus olhos. Eu quero te convidar a fazer uma oração essa manhã. Deus tem te abençoado com bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Deus te abençoa através de Cristo Jesus. Há coisas que você não consegue nem perceber ainda. Deus tem derramado tantas bênçãos espirituais sobre a sua vida no dia a dia, que você nem vê. É Deus que tem curado sua vida das consequências do seu pecado. É Deus que tem tratado as pessoas que você fere com as palavras da sua boca, quando você está irado, irritado, ofendido. É Deus que tem dirigido a sua vida e te capacitado para você chegar no emprego que você está hoje. Foi Deus que te conectou com essa pessoa que você vive com ela, como seu marido, como sua esposa. Foi Ele que te deu os filhos que você tem.
Foi Ele que moveu todas as coisas, nos céus e na terra, para que aquilo que você está vivendo hoje materialmente aconteça. Mas Ele não fez isso só para que você desfrute de coisas materiais. Ele fez isso para te trazer de volta a uma experiência que o material não pode te dar. Há uma experiência com Ele, com o seu poder e com sua graça. Pai eterno, mais uma vez nós estamos diante de Ti e queremos Te louvar, Te agradecer por essa manhã de domingo, Te agradecer por esse tempo que nós dedicamos aqui neste lugar, Te agradecer pela comunhão dos nossos irmãos. Como é bom, Pai, chegarmos aqui e encontrar cada um deles nessa perseverança, nesse desejo, nesse anseio de olhar para Ti e Te conhecer mais profundamente. Nós Te louvamos pela porção da Tua revelação hoje de manhã, na escola bíblica, Senhor, também agora nesse momento devocional. Nós Te agradecemos porque cremos pela fé que chegaremos em paz nos nossos lares, porque o Senhor vai mover os céus para que isso aconteça. Mas nós queremos pedir ao Senhor que o Teu Espírito nos ensine a louvar pelas outras coisas, aquelas, ó Pai, que os nossos olhos não podem ver, aquelas, ó Pai, que as nossas mãos não têm tocado, aquelas que não podem ser usadas, Senhor, como instrumento nosso, que nós não podemos manipular, que não podem nos servir, mas que têm servido ao Senhor para abençoar a nossa vida. Ah, Deus, obrigado pelas bênçãos espirituais do Senhor. Obrigado pela fé que o Senhor renova no nosso coração todos os dias, para que a gente continue crendo e enxergando a Tua bondade. Obrigado pelo Teu amor, que não nos permite desistir nunca. Obrigado pela esperança que o Senhor lança no nosso coração nos dias difíceis. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Cristo, Teu Filho. Ah, Pai, nós nos sentimos tão amados pelo Senhor por causa de Cristo. Que sacrifício fantástico. De verdade, se o Senhor nos pedisse alguma coisa muito difícil, que nós pudéssemos realizar com o nosso próprio esforço, para compensar o sacrifício de Jesus, nós faríamos, Pai. Mas essa coisa não existe. E por isso nós só somos gratos, porque o Senhor nos deu esse Cristo. O Senhor pagou o preço de assisti-lo sendo moído naquela cruz, de assistir o Santo de Deus ser tocado pelo pecado da humanidade. Nós não podemos te compensar por isso, Pai. Por isso nós só louvamos o Senhor. Por isso nós só te agradecemos e tentamos viver uma vida que glorifica o Teu nome. Obrigado, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus.